Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amado, amada, veja bem, São João da Cruz, ele nos ensina, ele diz o seguinte: na vida cristã, o soldado cristão, ele deverá passar por 3 grandes inimigos. Nessa nossa trajetória até o céu, nós, como soldados de Cristo, deveremos passar por 3 grandes inimigos. Deveremos enfrentar 3 grandes inimigos. E quais são eles? São João da Cruz escreve: o primeiro grande inimigo é o mundo. E é difícil, né, meu irmão? É difícil. Mas nós temos um Deus que caminha do nosso lado. Nós temos um Deus que marcha à nossa frente. Nós não estamos sozinhos. Quando você enfrenta o mundo, saiba que Deus, ele fica do seu lado. Saiba que quando você enfrenta o mundo, Deus continua do seu lado. E como você vence o mundo? Como você vence o mundo, meu irmão e minha irmã? Você vence o mundo com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você vence o mundo. Mas não é somente pregando a palavra, que claro, a pregação ela é muito importante.
A pregação, ela é muito importante, sim. Eu sou pregador do Evangelho. Eu prego o Evangelho desde 2008. Mas, muito mais do que a pregação com a nossa vida. Entendeu? Do que as nossas palavras, é a nossa vida. É o nosso testemunho. É quando lá no seu serviço as pessoas olham para você e elas dizem assim: essa pessoa é diferente. A Amanda é diferente. A Mara é diferente. A Ivanilda é diferente. É quando você está na sua casa, na sua família, e surge um comentário: nossa, como ela mudou, como essa pessoa mudou, como a Amanda mudou. Por que você mudou? Porque a palavra está transformando o seu modo de viver. E você então se torna uma pregação ambulante por onde você passa. Certa vez, São Francisco de Assis, ele reuniu os seus irmãos e ele disse: vamos pregar o Evangelho nas praças e nas ruas de Assis. Então São Francisco de Assis saiu pelas ruas e começou a organizar as ruas, começou a cuidar dos mendigos, ajudava uma pessoa aqui, ajudava outra pessoa ali, dava bom dia para as crianças, dava bom dia para os idosos, passava na igreja, fazia uma oração, comprava uma dúzia de pães e alimentava os mendigos que estavam famintos, cobria a pessoa que estava deitada ali na rua, naquele frio de Assis. E aí, no final do dia, Francisco volta para a casa de missão. E aí, os seus irmãos de comunidade perguntam para ele: Francisco, você nos chamou para pregar o Evangelho nas ruas de Assis e nas praças, mas nós não falamos uma palavra do Evangelho. Nós não lemos um versículo da Escritura. Aí São Francisco sorri e responde para eles: pregue o Evangelho e, se necessário, use de palavras. Entendeu, meu irmão? Entendeu, irmã? É essa pregação que o mundo precisa. É a pregação da nossa vida. É o Evangelho encarnado em nossas atitudes. É assim que nós devemos enfrentar o mundo. Não é debatendo contra o mundo, jamais. Não é discutindo com o mundo, não, jamais. É vivendo o Evangelho. É vivendo o puro Evangelho. É vivendo a palavra. É dessa forma que nós vencemos o nosso primeiro inimigo. O nosso segundo inimigo, São João da Cruz, ele escreve: o nosso segundo inimigo é Satanás. É Satanás. Mas como nós vamos vencer Satanás? Nós sabemos que ele é astuto, ele é esperto, está aqui no mundo desde que o mundo é mundo. Quando você abre a palavra do Senhor lá em Gênesis, você vê, ele estava lá, materializado naquela serpente. Ele viu quando Deus criou o primeiro homem. Ele viu quando Adão e Eva caíram no pecado da desobediência. Ele viu quando Noé estava construindo a arca. Ele viu quando Abraão subiu lá no monte para sacrificar o seu filho Isaque. Ah, meu irmão,
Satanás, ele viu quando Moisés escreveu as tábuas da lei. Ele viu quando Daniel foi jogado nas covas dos leões. Ele viu quando aqueles 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abednego, foi lançado naquela jaula quente. Ele viu quando Elias subiu no Monte Carmelo e desafiou os profetas de Baal. Ele viu, meu irmão, quando Davi assumiu o trono de Israel. Ele viu quando Davi cometeu adultério com Betsabé. Ele viu quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. E ele viu quando Jesus entrou no templo com 12 anos e começou a explicar a Santa Escritura para os sábios e anciões. Ele viu quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. E quando Jesus estava lá no deserto, Satanás se aproxima de Jesus. E lá, o príncipe das trevas, ele tenta o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Satanás conhece muito bem a Santa Escritura. E ele teve a ousadia de tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e aí, Johnny? Agora você me deixou com medo? Agora você me deixou com medo, Johnny? São Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: sejais submissos a Deus, renunciai ao demônio, e ele fugirá de vós. Amém? Sejais submissos a Deus, renunciai ao demônio, e ele fugirá de vós. Como nós vamos vencer o demônio, o nosso segundo grande adversário? Nós vamos vencer ele sendo obedientes e submissos à palavra de Deus. Sabe por que Nossa Senhora venceu Satanás? Sabe por que Nossa Senhora é a rainha do céu e rainha dos anjos? Porque ela foi submissa até o último momento à vontade de Deus, meu irmão. Então nós vencemos Satanás quando nós somos submissos a Deus, quando nós somos obedientes a Deus. É assim que nós vencemos Satanás. São João da Cruz, ele termina essa reflexão. O nosso terceiro grande adversário, o nosso terceiro grande inimigo, somos nós mesmos. Meu Deus do céu. É aí que mora o problema, meu irmão. É aí que mora o problema. Como você vence o mundo? Vivendo a palavra de Deus, testemunhando o Evangelho aonde você for, sendo o Evangelho ambulante pelas ruas. Como você vence o segundo grande inimigo, Satanás? Sendo obediente e submisso a Deus. Mas e agora? Como você vai vencer você mesmo? O seu terceiro grande inimigo. Aí eu venho, meu irmão, com a sabedoria da Santa Igreja. Você vence você mesmo quando Jesus começa a viver em você. E como Jesus começa a viver em você? É quando você começa a viver intensamente os sacramentos da igreja. Glória a Deus. É quando você comunga o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.
É quando você adora o corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. É quando você se confessa. É quando você se consagra à Virgem Santíssima. É quando você está inserido em alguma pastoral, em algum movimento da igreja, está trabalhando para o reino de Deus. É aí que você vence a você mesmo. Você é pregador, você é pregadora, você é ministeriado, ministro de música, ministro de intercessão, ministro de cura e libertação. Você quando deixa de viver o sacramento da igreja, você quando deixa de viver os sacramentos da igreja, você quando deixa de viver a sua vida comunitária na igreja, você quando deixa de pregar o evangelho, de salvar almas, você começa a cair nos pecados que você tinha vencido lá atrás. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? É verdade. Quando você deixa de ir à Santa Missa, quando você deixa de se confessar, quando você deixa de salvar almas, de adorar a Deus, você começa a ser vencido por você mesmo. Você começa a cair em pecados que você já tinha vencido lá atrás. E olha que tristeza! Olha que tristeza! Ah, meu irmão, nós precisamos repetir o que São Paulo um dia falou. Já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E como Jesus vive em você, como Cristo vive em você, é quando você está profundamente entregue ao Senhor através do sacramento da igreja, através da sua vida comunitária, através da grande comissão que é a pregação do Santo Evangelho. É dessa forma que nós vamos combater esse terceiro inimigo, e eu considero o pior dos inimigos, que somos nós mesmos. É dessa forma que nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida.